Ele é conhecido por muitos como um xenófobo, um racista, um grosseiro, além de machista e outros adjetivos que só levariam esse camarada para o fundo do poço em qualquer situação. No entanto, Donald Trump é agora o homem mais poderoso do mundo. É que ele ganhou a presidência dos Estados Unidos em uma votação que aconteceu no país democrático. O processo de voto e tudo mais, a gente não vai entrar em questão aqui. Nesse vídeo, nós vamos entender um pouco sobre o marketing pessoal utilizado por Donald Trump, que o levou ao sucesso aí, a alcançar essa vitória aí para a presidência dos Estados Unidos. Você pode entender mais sobre o presidente Donald Trump e algumas outras polêmicas sobre ele, olhando esse vídeo aqui que nós fizemos sobre o presidente Donald Trump. Por ser alguém constantemente polêmico, o Trump não tinha o apoio da grande mídia, nem nos Estados Unidos e nem fora dos Estados Unidos. E daí, como trabalhar sem o apoio da grande mídia foi digamos aqui, uma aula que o Trump, uma aula pessoal que o Trump conseguiu dar ao mundo e que é perigosíssima. Por isso que a gente vai alertar agora sobre como funciona essa arma de trabalhar com uma mídia que é contra. A exemplo daqui do que fez o Donald Trump e que também tem alguns imitadores aí no Brasil. Inicialmente a gente vai começar com uma notícia de dezembro de 2015, onde aqui a G1, a Globo, mostra a seguinte manchete: 9 polêmicas envolvendo as propostas e o perfil de Donald Trump. Então, o pré-candidato à presidência dos Estados Unidos defende medidas consideradas xenófobas contra a imigração, minimiza evidências sobre mudanças climáticas e diz ser mais diplomático que Obama. A matéria aqui do jornal, ela já dá-lhe uma cacetada aqui no Trump. Inclusive, ele fala aqui sobre algumas propostas que são do Donald Trump, né, e que são extremamente polêmicas. Mesquitas vigiadas, suspeitos torturados, El Muro para separar Estados Unidos e México, deportação em massa, papo com Putin, contrariando a base política dele, que são os republicanos, condições impostas à China, enfim, uma série de assuntos extremamente polêmicos envolvendo Donald Trump. Quando ele começou a campanha, ele era considerado, digamos assim, um azarão, alguém que jamais conseguiria passar da primeira fase. E nisso, ele foi fazendo polêmica atrás de polêmica até conquistar espaço na grande mídia. A cada polêmica que ele fazia era uma onda que gerava na grande mídia americana e também pelo mundo. E dava a audiência que ele precisava para defender aquela ideia. Ao defender aquela ideia, mesmo que polêmica, digamos o muro aqui com os mexicanos, ele ganhava uma turma de pessoas que também, por exemplo, eram estrangeiras ou mesmo mexicanas, que começaram então a tender a votar nele. Se você acha que é exagero, dê uma olhada aqui nesse site português que diz o seguinte: eles são imigrantes nos Estados Unidos e votam Trump. Por quê? Aí aqui tem algumas frases de alguns eleitores imigrantes que votam no Trump para combater a imigração no caso aí nos Estados Unidos. Controlar para que não mais imigrantes entrem nos Estados Unidos de maneira tão fácil. Aí você vai ver aqui, olha, as afirmações das pessoas. Sou uma mulher hispânica, republicana e conservadora, disse confiante Marissa Dosiletes, filha de pais mexicanos aos fotógrafos. Decidi apoiar Donald Trump porque acredito que os Estados Unidos devem investir mais em defesa e na criação de emprego. Vocês percebem? Mesmo um tema polêmico, ele entrava agressivamente, conquistava a mídia, tinha o espaço que ele precisava para defender sua opinião e daí ia conquistando mais pessoas, mesmo do grupo contrário a ele. Ele foi acusado de ser racista, então ele foi lá e publicou, falou algumas polêmicas sobre a questão do negro e de tudo mais, e aí abriu espaço e conseguiu também uma população negra que votou a seu favor. Então, a estratégia era o quê? Você escolhe determinados grupos. Isso aqui, infelizmente, é uma receita. Para muitos políticos, isso aqui depois pode servir. Mas é interessante que você ative aí o seu senso crítico para entender como isso funciona, para quem sabe esclarecer as pessoas. Não adianta a gente saber, eu sei que essa estratégia existe, e se eu não falar sobre isso, pensando que talvez as pessoas que escutarem podem utilizar isso contra os outros, eu também corro o risco de estar sendo omisso. Então eu prefiro falar sobre isso. Então o que o Trump faz?
ele escolhe os grupos, digamos os imigrantes. Quantos são os imigrantes? Estão 17%, 18%, 20% dos eleitores dos Estados Unidos. Beleza, então eu vou falar alguma polêmica sobre eles, porque eu quero atrair a atenção desse povo para mim. Eu vou falar alguma coisa realmente muito forte, que foi a questão do muro e que foi a questão de deportar 11 milhões de imigrantes nos Estados Unidos. Então ele falou isso abertamente. Com isso ele atraiu a mídia e conseguiu dar então a resposta que ele queria, e aí neutralizou e conquistou uma parte desses eleitores para ele. Antes dele falar, ele não tinha basicamente ninguém desses eleitores, porque o pessoal ficava meio desconfiado. Depois que ele falou sobre o assunto, embora pareça polêmico e chocante, ele conquistou os eleitores. Com propostas polêmicas, Trump ganha batalha na mídia dos Estados Unidos. Cada proposta polêmica que ele fazia, e muitas dessas propostas estão aqui nesse link anterior, 30 propostas que você vai poder ver aqui. Americanos de origem árabe comemoram os ataques de 11 de setembro. Mesquitas dos Estados Unidos deveriam ser vigiadas. Mulheres devem ser julgadas pela aparência. Idade mínima para mulher de 35 anos. Enfim, você pode ler isso aqui. Com cada proposta que ele, cada coisa dessa, cada escândalo que ele falava desse daí, ele conquistava tanto a mídia que era a favor dele, como a mídia que era contra ele, independente das propostas que ele realmente tinha. Como eu falei no outro vídeo, muitas dessas coisas ele nem sequer conseguiria fazer sozinho, ele precisaria do Congresso. E apesar de ter a maioria no Congresso, não seriam coisas tão fáceis de ser feitas. Mesmo assim, o poder que isso tem perante a mídia, e a mídia é o canal direto com as pessoas. A mídia, a televisão, o rádio, a internet, tudo isso é o canal direto com as pessoas. E para poder falar com as pessoas, você tem que utilizar esses meios. Se os meios são contra você, então o que o Trump faz? Cria polêmicas, uma atrás da outra. Então, inicialmente, ele conseguiu atrair uma grande quantidade de eleitores a favor dele. Nova ordem mundial, vitória da raiva, como a mídia vê a eleição de Trump. A mídia se dividiu, mas a maior parte, realmente, tanto nos Estados Unidos como fora de lá, foi contra o Trump. Só que ao ser contra, todos eles ficavam repetindo sempre a mesma coisa e colocando o nome do Trump em evidência. Trump terá de lidar com a mídia que hostilizou até o final da campanha. E aqui, por último, íntegra do discurso de Donald Trump. Quer dizer, depois que ele ganhou, aí ele veio com um discurso mais ameno. Claro que agora não precisa mais estar brigando com ninguém. Agora ele tem a liberdade, vai poder aplicar ou implicar aí as suas regras, a sua língua também contra o povo, e ele sabe fazer isso muito bem, só que agora ele é presidente dos Estados Unidos e pode fazer o que ele quiser, entre aspas, né? Porque a gente sabe que tem determinadas regulamentações que vão tentar frear ele e tudo mais. Mas pense comigo, se ele já conseguiu ganhar as eleições nos Estados Unidos, no mínimo ele tem um poder muito grande de persuasão e ele entende muito de comunicação para chegar aos seus objetivos. Não é qualquer coisa que pode parar o Trump. Digamos assim, tudo bem que ele não pode fazer qualquer coisa, mas não é qualquer coisa que pode parar o Trump. Então, chegando ao final desse vídeo, a estratégia parece ser simples, tem que ter muita coragem e uma certa falta de compromisso com as coisas. Porque o Trump, por exemplo, ele mudava de ideia muito rapidamente. Quando ele via que alguma coisa estava correndo para o lado errado, ele ia lá e mudava a ideia muito rapidamente. Essa estratégia já foi observada por extremistas, né, que a gente poderia entender o Trump da ideia de ser um extremista. Já foi observada por extremistas no Brasil. Em 2018, a gente vai ver essa mesma estratégia de marketing sendo utilizada por candidatos brasileiros. E talvez hoje o candidato que mais chega próximo dessa estratégia do Trump, independente do candidato em si, é a figura do Jair Bolsonaro. Bolsonaro pode ser Trump brasileiro em 2018. Aqui o site é Triturador de Falácias. Eu vou deixar o link de todos os sites aqui para vocês. Ele está falando aí alguma coisa sobre isso. Mas é exatamente isso que eu quero dizer. O Bolsonaro, ele também é um candidato que prega moral, que prega que vai consertar tudo, assim como o Trump. E ele também é um camarada polêmico. Aqui no Pragmatismo Político, as 10 frases mais polêmicas de Jair Bolsonaro. E caso vocês não percebam, o Bolsonaro está ganhando mais eleitores justamente nisso. E aqui um alerta especial para toda a mídia da esquerda, da direita e tudo mais. Quanto mais vocês falam
na polêmica de Jair Bolsonaro, mais ele vai ganhando eleitores. Vamos ver um exemplo? Vamos ver aqui, ó. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Então, quando ele fala isso aqui, ele vai atrair a mídia, certo? Quando a mídia chegar para entrevistá-lo, e vão fazer isso, eles vão perguntar, e aí ele vai ter tempo para justificar. Aí o Bolsonaro vai dizer coisas tipo, mas era porque quem eles pegaram eram criminosos. Uma parte das pessoas que escutarem isso, que antes não conheciam o Bolsonaro e vão passar a conhecer devido à divulgação que a mídia está dando, ela vai ser contra o Jair Bolsonaro, mas a outra parte vai ser a favor. E aí é mais um tanto que o Bolsonaro ganha. É a mesma estratégia do Trump. Pinochet devia ter matado mais gente. Seria incapaz de amar um filho homossexual. Prefiro que um filho meu morra no acidente do que apareça com um bigodudo por aí. São frases do mesmo efeito que o Trump está fazendo. Não te estrupo porque você não merece. Eu não corro esse risco, meus filhos foram muito bem educados, falando sobre a questão de namorar com uma negra. A PM devia ter matado 1.000 e não 111 presos. Várias frases polêmicas que vão dando cada vez mais audiência ao Bolsonaro. Sem querer, a mídia também que é contra o Bolsonaro, boa parte da mídia que é contra o Bolsonaro, acaba promovendo ele, fazendo o efeito contrário. E isso tem favorecido cada vez mais o Bolsonaro. Aí eu falei para vocês o seguinte, o Donald Trump muda de ideia muito facilmente, quando ele percebe que o negócio está indo errado. Esse mesmo comportamento também é comum aqui de Jair Bolsonaro. Por exemplo, aqui sobre a PEC 241, que agora é a PEC 255. Nesse vídeo aqui, eu estou mostrando a vocês que em um dia só, 24 horas, ele mudou completamente a opinião dele. No dia anterior, ele dizia que a PEC era um absurdo, que era ruim para todo o Brasil, e no outro dia ele apareceu como um defensor da PEC. Alguém que está promovendo, não é que ele passou a ter opinião neutra, não. É que ele foi um defensor, quer dizer, ele muda também de opinião muito facilmente. Portanto, tem muita gente que acha exagerado o Bolsonaro como um forte candidato para a presidência do Brasil em 2018. Mas observando o exemplo dos americanos, a gente vê que não é tão exagerado assim não. Por mais louco que isso possa parecer para você, para mim, para qualquer um que não concorda com isso, o Bolsonaro, utilizando as mesmas estratégias do Donald Trump, tem chances reais sim de se tornar presidente do Brasil. E aí esse alerta vai agora para toda a mídia, principalmente a mídia da esquerda, que é contrária a políticas ou políticos como o Bolsonaro, para ter um cuidado especial de não acabar promovendo cada vez mais o Jair Bolsonaro, a não ser que você realmente apoie. Aliado a isso, tem vários blogs aí espalhando mentiras pela internet. Esse blog aqui, o Triturador de Falácia, parece extremamente tendencioso, não sei quem é, e tampouco li aqui essa matéria, tá? Então vou indicar esse link aqui, mas não li a matéria, meio que cegamente assim. Mas o título me chamou a atenção, o título. E como eu queria associar mesmo a Bolsonaro, então bateu aqui, veio a calhar, digamos assim. Tudo bem, pessoal? Então, deixa a sua opinião sobre isso. Trata-se de marketing, trata de poder da mídia, trata de comunicação, as estratégias como isso podem funcionar e o poder que isso acaba tendo. No início das eleições americanas, o Trump era um Zé Ninguém, era um maluco que jamais teria chance de passar nem da primeira fase. E hoje, Donald Trump é presidente dos Estados Unidos. Reflitam sobre isso, sobre o poder da comunicação, sobre o poder da manipulação da mídia, mas também um camarada que praticamente sozinho derrotou a grande mídia mundial. Não só brasileira, não só americana, mas a grande mídia mundial. Com muita inteligência, soube utilizar aquilo que era contra ele, soube utilizar a favor dele e conseguiu o seu feito aí, que é a presidência dos Estados Unidos. Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, ajudando o nosso canal a crescer, para que a gente cada vez mais leve o senso crítico a todas as pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.